Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se você estiver assistindo nossa lição de madrugada, né? Qualquer um desses horários, sim, tá muito bem-vindo, né, ao nosso mais um estudo, né, expositivo da do livro de Malaquias. Gostaria de fazer uma oração para a gente começar. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, por estar na tua presença. Te peço que o Senhor fale aos nossos corações, não somente a mim que vou ministrar para esse estudo, mas as pessoas que estarão ouvindo, Pai. Que o Senhor venha estar fazendo, Pai, com que a palavra encontre lugar nos seus corações, que a palavra venha gerar frutos, Pai, e mudança, Pai, e arrependimento, Deus. É o que eu te oro, Pai, conduza, Pai, a nossa lição, Pai, e faz que o teu Espírito, Pai, torne a mensagem para acessível aos que vão nos ouvir, Deus. É o que eu te oro, em nome de Jesus, amém. Bom, nosso estudo de hoje, né, o estudo 5, né, é do capítulo 3 de Malaquias, né, dos versos de 1 a 5, né? Trata-se de aí de uma proclamação da vinda de Cristo. Eu espero, né? Convido você a que está acompanhando o nosso estudo, você venha estar acompanhando também nessas leituras, é muito importante. Diz assim, Malaquias 3, de 1 a 5. Vejam, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá a seu templo. E o mensageiro da aliança por quem vocês anseiam certamente virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar quando ele vier? Quem permanecerá em sua presença quando ele aparecer? Pois ele será como um fogo ardente que refina o metal, como o sabão forte que branqueia as roupas. Ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Então, o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e de todo Jerusalém, como no passado. Naquele dia eu julgarei vocês, não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos ou privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Que a palavra de Deus possa encontrar lugar nos nossos corações. Bom, esse texto, né, de Malaquias, ele está precedido de um texto, né, que ele, aqui no capítulo 2, né, ele está exortando o povo, né, a ter fidelidade ao Senhor. Ele usa aqui a figura do casamento, né, demonstrando, né, que o coração distante, né, infiel à sua esposa, né, ao matrimônio, né, revelava aí um coração distante de Deus, né, um coração também infiel a Deus. E a gente vai ver na sequência desse texto, né, do que a gente acabou de ler, né, a gente vai ver um chamado à ideia de julgamento, né? Deus viria julgar o seu povo, né, e que esse julgamento já se aproximava. Como você já deve ter ouvido nas outras lições, né, anteriores, né, o contexto histórico também ele vai assim dizer, né, boa parte ali das críticas, né, do que o profeta está trazendo, né? O contexto, né, aproximadamente ali 445 a.C., né, que é um contexto, né, contemporâneo ali do profeta Ageu, de Neemias, de Esdras, né? Ele fala temas semelhantes, né? E é o momento onde o povo tinha voltado do exílio, né? Já havia tido lá a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, né? E o povo ele tinha voltado, né, com altas expectativas, né, na reconstrução, né? E com o tempo essas expectativas foram se tornando em desânimo, né? Basta lembrar que o povo voltou, né, para a sua terra, mas ainda não tinha se tornado independente, né? Ainda era uma província, né, do Império Persa.
e eles prestavam outros tributos, né, ao imperador. E esse contexto, né, de desânimo, o contexto onde de uma realidade assim de opressão do povo, né, é um contexto que vai fazer com que o povo ele tenha uma conduta, né, assim relaxada, indiferente, né, desanimada com relação às coisas de Deus, né? A ideia do livro de Malaquias é chamar o povo, né, a prestar atenção, a voltar para o caminho de Deus, né, não é à toa que ele começa, né, já na abertura, né, da carta do livro de Malaquias, né, dizendo que Deus ama o seu povo, mostrando que de fato Deus estava ali, né, Deus ainda era fiel, apesar das expectativas, né, frustradas do que o povo tinha com relação à reconstrução, né, Deus ainda era fiel, ainda era justo, né, estava cumprindo ali a sua palavra e também exigia o quê, né? Que o povo também lhe tratasse, né, com o devido respeito, né, que exigia que o povo correspondesse a esse amor, esse cuidado que Deus tinha com seu povo. Sobre a parte de onde a gente leu, né, de Malaquias, né, de 3, de 1 a 5, né, a gente tem uma estrutura dessa ideia, né, do mensageiro, né, dessa proclamação do mensageiro que viria. Né. Tem primeiro, né, uma menção a esse mensageiro, né, posteriormente a gente tem uma espécie de indagação, né, uma provocação, perguntando se o povo estaria pronto para essa visita, e posteriormente a gente tem o quê? Um julgamento contra os maus, ou seja, o julgamento ali dos atos do povo, né, ali onde, né, da sua conduta, da sua forma de viver. Bom, como eu mencionei, né, o texto que a gente leu é focado nessa vinda, né, de Deus, que ele visitaria o seu povo. Né? O texto começa dizendo que Deus visitaria o seu povo, visitaria o seu templo. E essa visita seria precedida, né, por um mensageiro. Né? E essa visita a qual ele se refere não é em termos escatológicos, ou seja, né, eu digo assim, no final dos tempos, né, no final da história onde Jesus voltaria. Essa visita a qual ele está se referindo, né, ele está se tratando da visita de Jesus. Né? E aqui a gente tem as duas figuras, né, de João Batista, né, e de Jesus. Eu gostaria de fazer uma leitura, né, que ele traz mais ou menos um paralelo nos evangelhos. Lá em João 1, né, ele faz um paralelo, né, aqui com o que Malaquias está dizendo sobre Jesus e João Batista. Em João 1, se você tiver a sua Bíblia aí, acompanhe a leitura, né, será bastante interessante. Em João 1, a partir do 6, começa dizendo assim: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio falar da luz. Aquele que é verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Lembrem, né, o mensageiro a visita de Deus seria precedida por um mensageiro que prepararia o caminho. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Aqui estamos falando de Jesus. Né? Veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João deu testemunho dele quando disse em alta voz: Este é aquele a quem eu me referia quando disse a vocês: alguém virá depois de mim, muito mais poderoso do que eu, pois existia muito antes de mim. Né? Aqui a gente tem a abertura aqui da carta de João, né, onde ele vai fazer essa menção, né, que a gente tem no capítulo 3 aqui de Malaquias. Ou seja, né, o que Malaquias está falando aqui? Ele está profetizando, né, uma visita de Deus, né, na figura de Jesus,
né, que visitaria o seu povo, visitaria o seu templo, e essa visita seria precedida por alguém que chamaria a atenção do povo, né, que chamaria a atenção das pessoas para o reino de Deus, que prepararia o caminho, né? A voz que clama no meio do deserto, que diz, prepare o caminho para o meu Salvador. João Batista não era Jesus, né? Não era Deus, não era esse enviado. João Batista era um mensageiro que estava ali chamando a atenção, né, para Jesus. Aqui é importante fazer um parêntese, porque a gente tem, depois de Malaquias, né, a gente tem uma espécie de silêncio de Deus, né? O que é a ideia aqui? Né? Durante mais ou menos 400 anos, Deus não levantou profetas, né? Deus ficou em silêncio ao seu povo. Lembre que levantar profetas era Deus querendo conversar algo com o seu povo, era Deus querendo dar uma mensagem para o seu povo, né? E depois de Malaquias, a gente tem 400 anos de silêncio, né? E durante esse período, né, o povo de Israel vai passar ali, vai sair do domínio dos persas, vai cair vai se tornar província ali do Império Helênico, né? Depois vai se tornar província de Roma, né? E às vésperas de Jesus aparecer, existia vários messias, né? Várias pessoas se reclamando, né, o título de Messias, porque vejam, estão desde 400 anos ali sendo subjugados por nações mais fortes do que eles, né? E durante esse silêncio de Deus, Deus quebra o silêncio com João Batista, né? Ou seja, né, para eles era muito importante, né, ser atento, né, esse detalhe que Malaquias está trazendo aqui. Deus ficou em silêncio por 400 anos, quebrou o silêncio com quebrou o silêncio com João Batista, né, que preparava o caminho para quê? Para Jesus aparecer, né? E aqui ele continua ainda falando dessa visita. É muito interessante que ele traz, né, uma indagação, né? Assim, mas quem vai poder suportar? Quem está pronto, né? Ou melhor, será que o povo vai estar atento a essa visita? Né? E aqui a gente volta mais uma vez para a figura de Jesus, né? Jesus chega como um homem comum, né? Como uma pessoa normal, digamos assim, diferente do que eles entendiam que o Messias seria, né? Um militar, né? Alguém, um líder, né? Revolucionário, mas Jesus chega como uma pessoa comum, né? E assim, aqui o povo estava, né? Se a gente lembrar das histórias do nascimento de Jesus, a gente observa o quê? Né? Que Jesus nasceu em um lugar periférico, né? Justamente por quê? Porque o povo não estava atento, não estava mais esperando, né? E Jesus chega ali visitando o seu povo de uma maneira muito discreta. E como a gente leu em João, né, a gente observa o quê? Que o seu povo não reconheceu, ou quando viram, né, se depararam com ele, o rejeitaram. Né? E aqui a gente observa o quê? Né? Que dentro do livro de Malaquias ele tem uma estrutura de escrita interessante, que ele tem várias perguntas retóricas, né? E uma tônica muito comum durante o livro de Malaquias são perguntas retóricas, né, feitas por pessoas que achavam que Deus tinha esquecido deles, né? Não é à toa que o livro de Malaquias já começa, né, com Deus dizendo: olha, eu amo vocês, mas vocês me amam? Né? Ele começa lá no capítulo 1, né, perguntando, né, se um filho não honra o pai, né, mas o povo não honra o seu Deus. Por aí vai, como a gente viu em lições anteriores. Mas assim, quando ele fala da visita, ele está perguntando: será que o povo vai estar pronto para receber? Será que quando ele vier, ele vai ser aceito, vai ser entendido? Porque é importante a gente observar o quê? Que Malaquias está dizendo que não será uma visita muito passiva, ela terá impactos, né? Ele diz aqui no verso 4 que então, desculpa, 4 não, final do verso 3, é que ele purificará os levitas, refinará como ouro, para que voltem a oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor. Né? Ou seja, né, ele viria fazer um trabalho, ele teria impactos ali na sua vinda. Né? Ou seja, Deus visitaria seu povo, seu templo, né, e purificaria o seu povo para que eles voltem, né, ao antigo caminho, nas veredas antigas, ou seja, que voltem para os caminhos de Deus.
E aqui a gente pode lembrar, né, do impacto que Jesus teve, né, apesar de uma chegada discreta, né, de uma chegada tímida, né, de um homem comum, né, a Jesus, ele provocou muitos impactos. Não é à toa que, por exemplo, a gente vê quando ele chega ao templo, né, aqui Jesus derruba, né, onde estavam vendendo, né, derruba as mesas onde estavam vendendo, todo aquele comércio, né, ele critica, né, dizendo aí que eles estavam pervertendo a casa de Deus em comércio que era a casa de oração, né. É importante te prestar atenção no seguinte, né, que o local onde que era para ser um local da casa de Deus, de oração a Deus, né, o local onde que as pessoas que trabalhavam lá, né, tinham a função de levar as pessoas a Deus, né, como a gente, por exemplo, vê no capítulo anterior de Malaquias, né, que os sacerdotes têm essa função, né, ou seja, aqueles funcionários do templo religioso tinham essa função de levar o povo a Deus. A gente vai observar o quê? Que pelas falas de Jesus, como a gente observa esses vários embates que ele tinha com os religiosos, né, que eles estavam longe, né, de fazer aquilo, né? Não é à toa que Jesus, em algumas ocasiões, chamou ele de filho de Belial, filho de Satanás. Eles não eram filhos de Deus, porque eles não estavam cumprindo ali o seu papel de levar o povo a Deus, e que, tipo, eles estavam muito distantes de Deus. E aqui a gente observa o quê, né? Que Deus, o cumprimento aqui da palavra de Malaquias, que o que Jesus veio purificar o seu povo, né? Lembrem que o que Jesus apresenta de sua mensagem, né, era uma crítica, assim, é importante a gente prestar atenção que, não somente no sentido social da coisa, às vezes as falas, né, sobre o Jesus enfrentando autoridades, né, enfrentando pessoas poderosas, parece muito no sentido social da coisa. Mas assim, se a gente parar para pensar, a gente está vendo o Filho de Deus vindo, criticando o que estavam fazendo com o que o pai deles, né, o pai dele, Deus, deixou para o povo. Né? Ou seja, Jesus está vindo representando Deus na sua visita, né, que como falado aqui no profeta Malaquias, né, e estavam o quê? Buscando purificar o povo com a sua mensagem. E aqui é importante também verificar o quê? Que Jesus não veio para transgredir a lei, não veio para criar uma nova lei, não veio dar uma... Muitas das vezes, né, as pessoas elas entendem, Jesus veio dar uma revolução, né, Jesus veio, né, para mudar as coisas, e alguns exageram até ao ponto de acharem, né, ou de dizerem que o Deus que era do início da Bíblia não é o mesmo do Deus do final da Bíblia, mas isso é um equívoco, porque o Jesus fala, eu não vim para quebrar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Só que qual era o ponto da mensagem de Jesus? Jesus estava alertando para o seguinte, de que o cumprimento da lei que os religiosos estavam fazendo, estavam longe dos caminhos de Deus. Ou seja, eles estavam cumprindo a instituição, o legado da instituição, do templo, da religião, mas os seus corações estavam longe de Deus, os seus sacrifícios estavam longe de Deus. Logo, Jesus veio para mostrar o quê? Que eles estavam distantes de Deus, seus corações estavam infiéis a Deus, né? Assim como o povo estava se tornando no tempo de Malaquias. Dessa forma, Jesus está buscando o quê? Uma volta a caminhos antigos, como ele fala aqui, né? Então o Senhor se agradará novamente das ofertas do povo de Judá e Jerusalém, né? Como no passado. E aqui fica uma pergunta muito interessante, né? Será que, como eu mencionei no início, isso aqui eu vou repetir porque isso aqui é importante, né? Eu vou falar mais um pouco no final. Né? Será que o povo estava preparado para receber quando Deus viesse? Vejam, Malaquias diz que eles estavam ansiando pela volta de Deus, pela visita de Deus ao seu povo, porque eles se sentiam o quê? Desamparados. Pelo menos essa é a fala deles, né? O povo diz, meu Deus, ele se esqueceu da gente, né? O Deus, né, de passados gloriosos, né? Deus que cuidou do nosso povo, antigamente se esqueceu. Quando será que ele vai lembrar da gente?
né? Mas o Malaquias está dizendo, será que quando ele vier, você vai reconhecer, você vai estar preparado? E aqui ele entra, né, no terceiro bloco dessa parte aqui do que a gente está estudando, né, que ele promete julgamento, né? Assim, apesar da ideia de julgamento ser um pouco clichê e recorrente, né, na Bíblia, mas assim, existe, e aqui ele tem um sentido bem interessante, julgando pelo contexto da mensagem de Malaquias, né, que ele está querendo mostrar o seguinte, que Deus está atento ao seu povo, está ouvindo o seu povo e está prestando atenção no que eles estão fazendo, né, tanto de bom quanto de ruim. Né? Não é à toa que, por exemplo, ele vem dizer que vai julgar, mas também ele vai testemunhar contra, demonstrando o quê? Que está vendo o que está acontecendo. Né? Então, completando aqui a estrutura do texto de Malaquias, né, que a gente leu, ele está proclamando que, olha, Deus vai vir visitar o seu povo. Né? E essa visita do seu povo se completou na figura de Jesus quando ele veio. Né? E ele faz uma pergunta, né? O povo, será que ele vai estar preparado para receber, né, essa visita? Né? E ele vai dizer o quê? Que Deus, quando visitar o seu povo, né, ele vai purificar o seu povo para que voltem para caminhos antigos. Né? E aqui a gente vê muito na trajetória de Jesus que a sua mensagem não era para criar uma nova lei, era na verdade para cumprir, para mostrar o quê? Que quem estava cumprindo, né, os sacerdotes, o povo, as pessoas que a religião em si, que deveriam levar a Deus, na verdade estavam se distanciando de Deus. Ou seja, Jesus veio para que a sua mensagem era para que eles se arrependessem e voltassem para caminhos antigos. Né? Ou seja, que voltasse com seu coração para Deus, não somente para cumprir ritos. Né? E aqui ele promete julgamento, demonstrando o quê? Né? Que ele está atento ao seu povo, ele está prestando atenção no que eles estão fazendo, né? Tanto de bom quanto de ruim. E aqui a gente tem, eu diria assim, a grande ideia, né? Desse trecho de Malaquias, né? Que Deus promete visitar o seu povo, mas será que quando ele vier, ele vai encontrar fé na terra? Né? Assim, parafraseando, né? A fala de Jesus. E aqui a gente tem nesse trecho de Malaquias, é muito interessante que assim, ele dialoga muito com algumas falas de Jesus. Né? Assim, a gente fazer algumas comparações. Né? Malaquias, né, quando ele pergunta assim, mas quando vier, poderá suportar quando ele vier? Né? Quem permanecerá na sua presença? Né? A gente tem um paralelo, Jesus ele faz uma fala parecida, né? Quando ele está falando ali em Lucas 18, né? Sobre a parábola da viúva persistente, né? Ele finaliza essa parábola dizendo, né? Uma pergunta semelhante, né? Eu afirmo que ele lhe fará justiça, Deus lhe fará justiça. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele vai encontrar na terra? Né? E Jesus tem essa parábola, essa fala semelhante à de Malaquias. O curioso é prestar atenção no contexto, né? Porque ela está sendo falada. Né? Malaquias está falando para pessoas que, devido ao seu desânimo, né, ou pelo menos pela desculpa do desânimo, né, das grandes expectativas que eles tinham com essa reconstrução, né, eles estavam começando a desprezar as coisas do Senhor. Né? E o seu público, quando ele ouve isso, né, a ideia deles é fazer pensar se eles estão de fato, né, ali correspondendo ao que Deus queria. Lembre, Malaquias começa dizendo, Deus ama vocês, mas será que vocês honram a Deus? Ele começa ali no seu capítulo 1. Jesus também tem uma ideia semelhante quando ele fala lá em Lucas 18, né? Aqui a gente, eu não vou ler a parábola, né? Mas aqui ele começa a dizer em Lucas 18:1, né? Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Né? E aqui a parábola da viúva persistente, para quem não
eu conhece, né? Jesus, ele conta essa história, né? Que é uma história de uma viúva, onde ela tem uma causa na justiça e ela vai até o juiz insistentemente. Ela está sempre pedindo, juiz, me faz justiça. E tem um detalhe, esse juiz não temia Deus, era uma pessoa má, né? A gente pode entender assim, mas ele resolve atender, fazer justiça àquela viúva pela insistência dela. Né? E ele termina essa parábola com a seguinte pergunta, né, que eu mencionei anteriormente. Quando o filho do homem vier, ele diz assim, olha, mesmo esse cara iníquo, né, esse juiz injusto, ele fez justiça porque a mulher estava insistindo. Né? Ele fala, mas Deus é justo e ele vai fazer justiça o quanto antes. Né? Mas será que quando ele vier, né, quando ele vai encontrar fé nos que estão pedindo justiça, nos que estão clamando pelo seu nome? E aqui a gente tem que também abrir outro parêntese para explicar o quê? Que para os seus ouvintes, né, ou seja, os seus discípulos, ainda era um contexto semelhante de Malaquias, um contexto de opressão, onde eles se sentiam subjugados, né, ali por potências estrangeiras, né, e se tratava de um momento onde o povo se sentia desgarrado, né, à toa que Jesus, né, olha para o seu povo, né, e se compadece, né, que ele vê a figura de ovelhas desgarradas, sem pastor, né, ou seja, o que eu estou querendo falar aqui, né, que nessas falas, como a gente viu de Malaquias e de Jesus, né, existe algo reafirmado aqui, né, que é o que Deus preza pela sua palavra e pelas suas promessas. Né? Contudo, esse zelo que Deus tem, né, ele é contrastado, né, pela inconstância das pessoas, né, e pelo pecado do seu povo. Né? O que eu estou querendo falar aqui, né, é que Deus é fiel, mas nem sempre os que se relacionam com ele, né? Assim, a gente pode não pensar somente no povo, mas pensar em nós mesmos também. Né? Nós não somos fiéis, não somos tão constantes. Né? Assim, essa ideia da constância somente para a geração nova, né? Que ela sofre muito de ansiedade, tem dificuldade de manter a constância. Né? Ou seja, Deus ainda é o mesmo, ele não muda, né? Ele é fiel, ele tem zelo para cumprir as suas palavras, as suas promessas, mas ele se relaciona com pessoas inconstantes, com pessoas, né, que são pecadores. Né? E isso não é somente não é algo, só uma realidade da Bíblia datada daqueles dias. Né? Por exemplo, a gente vai ver em Apocalipse, né, a gente vai ver lá das 7 igrejas, né, a carta às 7 igrejas. Antes disso, João ele tem uma visão de Deus, né, que ele fala em Apocalipse 2:1, né, que ele fala assim, olha, o anjo disse, né, escreva essa carta ao anjo da igreja de Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura a mão as 7 estrelas e daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Né, aqui na figura, na figura, né, de linguagem dos candelabros, né, você representa as 7 igrejas pela qual ele iria mandar a mensagem. Né? Mas assim, existe uma verdade aqui interessante, que Deus estava o quê? Andando no meio da sua igreja. Né? E é muito curioso, assim, que assim, se você puder acompanhar, né, depois dar uma lida, né, que quando ele começa a falar a sua sentença para as igrejas, né, ele começa a dizer, começa a afirmar realidades particulares de cada uma delas. Né? Mas assim, ele começa a dizer, olha, eu sei o que você faz, por exemplo, ele fala para Éfeso, né? Ele fala para Esmirna, eu conheço as suas aflições, ele começa a discorrer as aflições daquela igreja, ele fala para a igreja de Pérgamo, eu conheço o lugar onde você vive, né? Ele fala para a igreja de Tiatira, eu sei o que você faz, né? Ele também fala para Sardes, eu sei de tudo que você faz, e porém ele vai dizer, para Filadélfia, ele vai dizer, eu sei de tudo que você faz, né? Para a igreja de Laodiceia também, eu sei tudo que você faz. Aqui a gente observa o quê? Né? Que Deus conhece e ele está ali andando, né, observando a sua igreja. O que eu estou querendo falar é que esse zelo, né, de Deus
pela sua palavra, essa proximidade que ele tem com o seu povo, não é somente ao povo de Israel datado daqueles dias, mas também serve para nós hoje, né? Ou seja, Deus sabe do que fazemos, Deus sabe do que sofremos, né? Deus sabe de tudo que se passa, né, no nosso coração, né? E essa relação de proximidade, né, que a gente tem que esperar de Deus, né? E isso deve nos produzir, né, mudanças de vida, né? Ou seja, porque também no meio desse contexto, né, no meio dessa ideia de que Deus está próximo de nós, né, um Deus pessoal, ele é muito categórico em dizer que ele requer uma vida agradável, né? Assim, a gente traz aqui para o texto de Malaquias, a gente observa o quê, né? Que Deus vai purificar o seu povo para que ele se torne agradável novamente para oferecer sacrifícios, né? Ou seja, né, a santidade de Deus, né? Isso aqui é muito importante a gente ter em mente. Por quê? Porque apesar da gente ter em mente que a nova aliança, né? Ou seja, né, a nossa nova relação com Deus, né? Ela é balizada ali na graça, né? No favor imerecido, no perdão de Deus. Por vezes a gente esquece que o amor de Deus que dá graça é um amor de Deus que também é santo ao mesmo tempo, né? E a santidade de Deus leva àquela intolerância ao pecado, né? E às vezes a igreja moderna, né, acha que pelo fato da nova aliança ser balizada na graça, né, Deus não vai se pronunciar contra o pecado, que Deus assim vai fazer vista grossa para o pecado. É importante ter em mente o quê? Que o amor de Deus não anula as outras características de justiça, de amor e até mesmo a aliança que não muda, como a primeira aliança que ele fez com o povo de Israel, né? Que ele compara aqui no livro de Malaquias a figura do casamento, né? A gente vê, por exemplo, no Malaquias 2 dizendo o quê? Que Deus odeia o divórcio, né? Porque ele também tem em mente o quê? Que a sua relação com o seu povo é uma relação de casamento. Contudo, a gente vai ler em Oséias 2 também, que Deus se divorcia do seu povo, que Deus se separa do seu povo, porque o seu pecado é tanto, né, que ele resolve se divorciar do seu povo, né? Contudo, a longanimidade de Deus, a fidelidade de Deus não estava, né, em manter um relacionamento, né, na qual onde ele era valorizado. Na verdade, o que ele promete? Ele diz: eu vou me separar de você, mas contudo, nós casaremos de novo. Ou seja, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus estava o quê? Em poder dar uma nova chance para o seu povo, né, de relacionamento com ele. Não estava em aceitar de maneira passiva todo o pecado, toda a indiferença do seu povo. Estava em dar uma nova chance, né, ao seu povo. E isso nos deve servir de alerta, né? Porque, assim, por vezes a igreja trata isso, né, como algo muito normal, os pecados, né? Pede perdão, tá? E continua. Mas assim, veja, ainda em Romanos 20, 23, o que? Mesmo na nova aliança, mesmo na graça, o salário do pecado ainda é a morte, né? Então, assim, aqui é o parênteses, né? Quer dizer que você pecar, vai morrer imediatamente. Ele fala outro tipo de morte, né? O sentido de morte espiritual, de distância de Deus. Ou seja, quanto mais você peca, mais distante você está de Deus. E isso nos lembra muito um texto da antiga aliança do povo de Israel, né? Em Deuteronômio, né, quando Moisés está dando a despedida deles, ele fala que ele dá ao seu povo a bênção e a maldição, né, que desobedecer a Deus levaria o povo à morte, né, contudo, obedecê-lo levaria à vida. Ou seja, fazendo aqui um contraste, na nova aliança, o salário, a recompensa por pecar ainda é a morte, né? Ou seja, não entendo no sentido somente vai morrer, né? Vai acontecer alguma coisa ruim, como muitas das vezes as pessoas colocam, né? Mas assim, morte espiritual, que significa uma distância. Quanto mais você peca, mais distante você está de Deus, né? E isso é o mesmo que Moisés colocou na antiga aliança, de que quem obedecer encontra a vida, né? E quem desobedecer também vai encontrar a morte. Com isso, né, eu quero finalizar com uma aplicação. Na verdade, é muito mais uma proposta de reflexão, né, que
Deus é fiel, né? Deus, ele tem zelo pela sua palavra, Deus é longânimo, né? E assim, né, ele prometeu o nosso texto, ele prometeu visitar o seu povo, ele veio, né? O seu povo, como a gente leu em João, né, não estava preparado, não recebeu ou rejeitou. Ele também promete uma segunda vinda, né? A última vinda, o final da história, né? Jesus voltará para buscar a sua igreja. Contudo, como a gente vê em Apocalipse, ele não vai esperar lá para chegar, se aproximar da gente, saber das coisas. Ele está próximo de nós, né? O Espírito Santo está no meio da sua igreja. E aqui fica a pergunta, né? Se como está sua vida, como está a nossa vida, né? Você que me ouve, né? Como está a sua vida? Está agradável diante de Deus, né? Como será que estamos agindo, né? Como virgens insensatas, né? A gente não está conservando o nosso óleo, a gente não está sendo prudente para esperar, né? Isso fica de reflexão, né? Porque afinal, sim, é certo, né, que Cristo vem, mas quando ele vier, né, ele vai encontrar fé na terra, ele vai encontrar fé em você, vai encontrar fé em nós, vai encontrar fé na nossa igreja, né? Que isso fique de reflexão, isso é importante. Lembrem, Deus é fiel, cumpre as suas palavras, suas promessas. Contudo, nós somos pecadores, né? Mas isso nos exige cuidado, né? Para como vamos viver, né? E isso fica de reflexão, né? Jesus virá, né? Mas quando ele vier, ele vai encontrar fé em você. E é a nossa lição de hoje, né? Eu agradeço a você que ficou aí me acompanhando, né? Espero que a palavra de Deus tenha falado ao seu coração e que venha encontrar lugar para frutificar. Amém? Sei que eu preciso ter mais comunhão contigo, Jesus. Buscar